Queria convidar você a abrir sua Bíblia, Palavra de Deus, em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, os versículos 1 ao 12. Semana passada eu preguei no culto da tarde e da noite, foi no livro de Jeremias, mas não é essa palavra, foi no capítulo 17. Se você quiser ouvir, está lá no site da igreja. Mas hoje Deus nos trouxe aqui, nos traz mais uma vez uma palavra desse profeta de Deus, desse homem de Deus, e eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu creio que vai abençoar muito a sua vida nessa manhã, amém? Jeremias capítulo 18, os versículos 1 ao 12 dizem o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Esse texto, ele era muito conhecido antigamente. Quantos conheciam esse texto, a história do oleiro? Menos de metade da igreja. Ele era muito famoso antigamente porque existia um cântico que dizia, como é que é, Silene? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e transforma, né? Por sinal, esse cântico tem um erro que no meio do caminho a gente vai contar aí. Mas era um texto muito conhecido porque ele nos traz uma figura muito clara da vontade de Deus para as nossas vidas. Você precisa conhecer a vontade de Deus, amém? Você precisa conhecer a Deus. Você precisa saber o que é que Deus pensa para que você tenha uma vida abençoada. Nós muitas vezes achamos que Deus simplesmente faz as coisas e pronto, e nós não temos participação nas coisas. Nós temos uma grande participação nas coisas, no nosso relacionamento com Deus. A nossa vida depende muito de como nós respondemos àquilo que Deus faz. E é exatamente isso que o texto nos traz aqui. Deus diz: eu determinei o mal, se vocês se arrependerem, eu vou mudar e vou fazer o bem. A atitude de vocês vai mudar a minha atitude, Deus está dizendo. E quando nós não entendemos as coisas de Deus, quando não entendemos a maneira como Deus age, se nós tivermos um pensamento errado a respeito de Deus, nós podemos ter muitos problemas na vida cristã. Há pessoas que se afastam de Deus porque se sentem ameaçadas, se sentem acusadas, culpadas, e por esse motivo se afastam de Deus e não sabem que Jesus é o nosso advogado e não o acusador. Há pessoas que se afastam de Deus porque têm um pensamento errado, acham que a vida não tem problemas, e aí quando ele passa por uma luta, passa por alguma crise, ele fica magoado com Deus e acha que Deus é culpado pelo seu problema, e ele diz: não vale a pena servir a Deus. Então muitas vezes pensamentos errados podem atrapalhar gravemente o nosso caminho com Deus. A maneira como nós respondemos ao que Deus faz, como entendemos as coisas de Deus, determina o nosso caminho. Por isso, Jeremias nos ensina, Deus nos ensina através da palavra de Jeremias, através de uma figura muito simples. E eu queria saber também, quantos já viram pessoalmente, ou mesmo em filmes, na TV, essa obra do oleiro, como era feita antigamente? Já viram aquela máquina em que ele ficava girando aquilo e moldando o barro com as mãos? Já viram isso? Já viram como às vezes o barro se desfaz no meio do caminho? O vaso está prontinho, ele foi preparando, e ali parece que ele está firme, mas o barro ainda está mole, e de repente aquilo se desmonta.
É exatamente essa a figura que Jeremias está nos trazendo. De como Deus, como oleiro, Ele pode refazer, Ele pode restaurar, Ele pode usar a sua inteligência, o seu poder para reconstruir, para fazer algo novo na sua vida, amém? Então eu queria compartilhar com vocês as figuras que esse texto de Jeremias nos traz, para que nós tenhamos clareza, entendimento da vontade de Deus para a nossa vida e de como Deus pode agir e restaurar a nossa vida, amém? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o vaso pode se estragar. Primeira figura que nós vemos claramente aqui é que o vaso pode se estragar. O oleiro sabe o que faz, não sabe? Mas alguns vasos ficam ali bonitos e perfeitos e secam e está tudo ok. E outros, de repente, você olha e ele desmonta. O que acontece? O oleiro sabe o que faz, mas nós precisamos entender que o vaso pode se estragar. O que é que essa figura está nos mostrando? O que é que isso corrige? Nós precisamos saber que o pecado tem consequências. Nós vivemos em um mundo caído, manchado pelo pecado. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ter zelo por ela. Você precisa cuidar bem da sua vida. Você precisa saber que o pecado tem consequências. Naquele tempo, Jeremias foi levantado como profeta, porque o povo estava achando que eles podiam se afastar de Deus, eles podiam ter uma vida torta, eles podiam ter uma vida completamente fora da vontade de Deus, eles podiam fazer o que eles quisessem e ia dar tudo certo porque eles eram um povo de Deus. Já que eles eram um povo de Deus, não ia ter problema. E eles começaram a negligenciar a sua vida, deixar de procurar a vontade de Deus, começaram a deixar de seguir princípios da palavra de Deus. E quando você começa a ferir princípios, quando você começa a sair fora da vontade de Deus, a bênção de Deus pode ser interrompida por esse pecado, por essa negligência. O texto diz exatamente isso. Quando explica a figura, ele diz assim: olha, se eu disser que vou abençoar uma nação por causa do seu bom proceder, e eles se desviarem desse caminho, eu vou deixar de fazer o bem que eu tinha dito a eles que ia fazer. Então, alguém pode estar num caminho bom, num caminho reto, durante uma boa parte da sua vida, e pode, num dado momento, se desviar desse caminho. Uma pessoa pode nascer num lar cristão, nascer numa família cristã, e se desviar desse caminho. Uma pessoa pode passar por um momento abençoado, lindo, maravilhoso na sua vida, ver milagres de Deus, e pode de repente esfriar na fé. Quando nós entendemos que essas coisas podem acontecer, não significa que nós vamos viver com medo, não significa uma mensagem de pessimismo, ao contrário, a mensagem de Jeremias foi justamente para proteger o povo do mal, amém? E Deus quer proteger a sua vida, mas Ele precisa que você entenda que nós somos vasos de barro, o vaso pode se estragar. Isso significa que eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso alimentar a minha vida, eu não posso ser negligente, eu não posso viver num tempo tão difícil como esse em que nós vivemos e andar por aí distraidamente, né? Tem uma musiquinha popular que diz que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Vai mesmo, vai vendo o que vai acontecer. Quem vai te proteger é Deus, e mesmo com Deus você não pode andar distraído, você precisa buscar a Deus com seriedade. A sua vida tem muito valor para Deus, amém? A sua vida tem muito valor para você. Você precisa olhar para ela como algo precioso que Deus te deu. Cada dia da sua vida, cada ano de vida, tudo que Deus te concedeu é precioso. A oportunidade de conhecer a Deus é algo precioso, e você precisa valorizar isso, precisa cuidar da sua vida. Não seja negligente. Não ande por aí pensando que você pode quebrar qualquer princípio, que você pode fugir da vontade de Deus, que você pode ser negligente para buscar Deus, que você não precisa orar, que você não precisa ler a Bíblia e que vai dar tudo certo. Por mais que Deus seja bom, e Deus é bom, por mais que a vontade de Deus seja boa, e ela é boa, se nós não respondemos à vontade de Deus adequadamente, nós sofremos consequências. Por isso, lá no Apocalipse também, há um texto que nos diz exatamente isso. Apocalipse 3:11, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Não é assim que a gente faz na vida natural? Quando você tem alguma coisa mais valiosa, você protege melhor? Se você tem algo mais valioso, você guarda num local mais escondido, mais seguro, não é assim? Você não para num
num lugar público, aí num mercado, e pega o seu iPhone novinho e deixa num canto e vai embora e depois volta lá para ver se ele está lá. Você protege o que é seu? Natural isso? Muito mais você tem que proteger aquilo que tem valor eterno diante de Deus. Você tem que proteger o seu coração, a sua mente, o seu relacionamento com Deus, a sua vida familiar. Hoje estamos comemorando o Dia das Mães. Nós temos que proteger, guardar aquilo que Deus nos deu. Precisamos entender que existem riscos, existem perigos. Quando nós sabemos que existe um perigo, nós nos preparamos e nós vencemos esse perigo. O que não pode acontecer na nossa vida é a gente justamente andar distraído, andar achando que não há problema. Se você está andando numa estrada, por exemplo, e de repente você vê uma placa de que existem curvas perigosas à frente, você diminui a velocidade, presta atenção, e aquelas curvas não vão ser um problema para você. Mas se você está andando distraído e você não presta atenção, é uma estrada que você nunca passou, e você está em alta velocidade e continua em alta velocidade, aí eu acho que você vai ter problemas. Então o que Deus está fazendo aqui, Ele está nos dando placas de aviso, sinalizações, dizendo assim, há perigo, o vaso pode se estragar. Se você sabe que o vaso pode se estragar, você vai cuidar daquilo que Deus te deu. Você vai proteger aquilo que Deus já entregou na sua vida. Você vai livrar a sua vida de encrencas, de problemas, por ser alguém que é consciencioso diante de Deus. Você zela pela sua vida, amém? Sua vida é importante para Deus? Aquilo que Deus te deu é importante para você? Zele por isso. Cuide de tudo que Deus te deu. Não ande por aí distraído. Há pessoas que vivem de altos e baixos, por exemplo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida? Olha, altos e baixos tem um problema muito sério. Você nunca sabe quão baixo você vai chegar. E nem sabe o que é que tem lá. Você não sabe qual vai ser o resultado, a consequência de um período em que você deixa sua vida largada. O jovem pode pensar, eu vou viver a vida, eu vou curtir um pouco, depois, daqui a uns anos, eu volto a buscar Deus. O que é que vai acontecer nesse período? Não sabe. Quão fundo você vai chegar? Você não sabe. O que é que vai ter lá embaixo? Você não sabe. Então, não brinque com a sua vida, zele por ela. Seja consciente de que nossa vida, nós somos vasos de barro, nós somos vasos que podem se estragar, e quando a gente olha para isso, e quando a gente vê como Deus deu uma palavra de desafio para aquele povo, nós precisamos entender, Deus está nos mostrando sinais, placas, olha, tem um perigo aqui. É para ficar com medo? De jeito nenhum. É para entender que é preciso seriedade. Nossa vida é algo valioso, é algo precioso e que precisa ser bem cuidado, amém? Segunda lição que o texto nos mostra é que o vaso pode ser restaurado, graças a Deus. O vaso se desfez e o oleiro, com o mesmo barro, ele faz de novo outro vaso. Ele refez, ele reconstruiu, ele fez algo novo, algo diferente, com o mesmo barro. Então, quando nós olhamos para essa figura, agora vem algo que alegra muito o nosso coração, saber que não existe nada que não tenha solução diante de Deus. Pode ser que você já tenha se descuidado da sua vida, em alguns momentos. Pode ser que você já tenha permitido que algumas coisas na sua vida tenham sido roubadas. Pode ser que você esteja hoje vivendo um tempo, um momento, em que algumas coisas na sua vida não estão dando certo, algumas coisas estão sendo destruídas, e você está perdendo coisas que Deus tinha te dado. Você pode olhar para Deus hoje e saber o seguinte, Deus é bom. O tempo todo, como diz o cântico que nós cantamos. Deus não desistiu da minha vida porque eu caí. Deus não desistiu da minha vida porque eu errei, amém? Um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia, de como Deus não desiste da gente, de como Deus é perseverante em nos abençoar, de como Ele tem poder para restaurar, é quando a gente olha para a vida de Pedro. Um homem que teve tantas oportunidades, andou na presença de Jesus, ouviu os ensinos de Jesus, da boca de Jesus, de uma maneira tão especial, foi tratado com tanto carinho, sempre estava lá Pedro, Tiago e João, nos momentos mais importantes, e depois de andar tanto com Jesus, no momento crucial realmente, negou a Jesus. Foi uma queda terrível, mas Jesus desistiu dele? Ele disse assim, olha, a quem muito é dado, muito é cobrado, você recebeu muito, caiu, cai fora. Não,
Jesus o tratou com amor, Jesus o tratou com paciência, deu a ele nova oportunidade, restaurou a vida de Pedro, e Pedro se tornou de fato um grande homem de Deus, foi tremendamente usado por Deus na igreja primitiva. Até hoje nós lemos, estudamos e aprendemos com as palavras que encontramos nas cartas de Pedro. Então, o arrependimento, ele tem o poder de anular as consequências do pecado. Se em algum momento você já viveu, ou se você está vivendo um tempo de roubo, de destruição, de degradação na sua vida, saiba de uma coisa: do mesmo jeito que Deus avisou para ter cuidado, e disse que quando Ele determina algo bom, esse bom pode ser revogado se a pessoa segue um caminho errado, Ele disse também que se a pessoa seguir um caminho errado, se Deus pronunciou uma palavra contra aquele reino, e ele se arrepender, Deus diz assim: eu também vou me arrepender do mal que eu iria fazer. Significa que Deus sempre te aceita de volta, amém? Não vale a pena brincar com o pecado, como eu falei, não vale a pena ter altos e baixos, porque você não sabe as consequências de ir muito baixo. Mas eu posso saber que Deus é bom, que Ele me ama, que Ele restaura a minha vida, que eu sempre vou encontrar em Jesus uma palavra de amor, eu vou encontrar no sangue de Jesus o perdão para todos os meus pecados, eu vou encontrar uma oportunidade de viver uma vida nova. E é importante que você guarde isso no seu coração, que você não fique contaminado por culpa, por acusações do diabo. Algumas pessoas, quando passam por lutas, quando passam por dificuldades, quando pisam na bola com Deus, quando sabem que falharam, têm muita dificuldade para crer na restauração. Porque na hora de buscar a restauração, elas começam a olhar para si mesmas e para aquilo que fizeram, e começam a achar: bom, eu mereço sofrer mesmo, eu cavei esse poço no qual eu caí, então eu mereço isso aqui. E as pessoas se acomodam ao sofrimento, o diabo pisando nelas, e elas achando que tem que ser assim mesmo, porque não entendem o caráter amoroso, o caráter gracioso de Deus. A graça de Deus é muito maior do que qualquer coisa que você consiga imaginar. O amor de Jesus, a gente fala muito, hoje é o Dia das Mães, a gente fala muito do amor de mãe, desse amor incondicional. Amor incondicional mesmo, perfeito, é o amor de Deus. O amor de pai, o amor de mãe, é aquilo que mais se aproxima disso. Mas Deus ainda é maior do que isso. Deus é gracioso, e Ele nos diz aqui, que quando o vaso se estraga, tem jeito para as nossas vidas, amém? Teve jeito para Pedro, tem jeito para você, tem jeito para mim. Ainda que a gente tenha falhado de uma maneira grave, ainda que a gente tenha falhado de uma maneira prolongada, para Deus não importa. Ah, mas eu passei 10 anos no pecado. Quando a pessoa se arrepende, Deus restaura. Ah, mas o pecado que eu cometi foi muito grave. Quando a pessoa se arrepende, Deus restaura. A palavra de Deus nunca é de condenação para aquele que se arrepende. Diante de um coração arrependido, de um coração sincero diante de Deus, nunca vai haver outra coisa senão uma palavra de amor, de restauração, de renovação para as nossas vidas, amém? Então lembre-se disso, Deus está sempre pronto a restaurar. Ele nos ensinou através dessa figura, que quando o vaso se estraga, Ele tem poder para fazer uma coisa nova. Não aceite que um sentimento de culpa, de acusação vindo do diabo atrapalhe a sua vida. Eu contei certa vez, já numa pregação, que uma vez eu lidei com um caso muito difícil. Um casal que não conseguia de maneira alguma aceitar que Deus pudesse perdoá-los. Eles tinham cometido um aborto, e o problema para eles, especialmente a mulher, ela dizia o seguinte: pastor, o problema é o seguinte: se eu não fosse convertida, se eu não conhecesse a Deus, tivesse feito isso, e me convertesse depois, eu aceitava, Deus me perdoa. Se nós não fôssemos casados, e numa situação de aperto, de dificuldade, eu tivesse feito isso, eu aceitava que Deus me perdoava. Mas nós somos crentes e somos casados, e eu fiz isso, eu não aceito que Deus possa me perdoar, ela dizia. De fato, foi uma situação bastante dramática, mas ela não conseguia crer naquele momento que ela poderia ser perdoada. E aí, como eu vi que o problema dela era a culpa, eu falei: o único jeito de lidar com ela é com a culpa, então eu vou apertar mais o negócio agora. E eu disse para ela o seguinte: se você insistir nisso, você está cometendo um pecado ainda pior, porque você está dizendo que o sangue de Jesus não é bom o suficiente para perdoar o seu pecado. Isso você não pode fazer.
Você cometeu um erro grave. Não tente consertar cometendo um erro mais grave. Aceite que Deus é bom e o sangue de Jesus é bom para perdoar o seu pecado. É suficiente para restaurar a sua vida. Amém? E quando eu falei isso, ela então disse: pastor, tá bem, eu quero orar então. E nós oramos por ela e ela recebeu o perdão de Deus. Mas muitas vezes, por muito menos, a gente fica aceitando que o diabo lance acusação sobre as nossas vidas e não consegue vislumbrar um futuro, não consegue ver um futuro abençoado, não consegue se ver numa situação abençoada, porque a gente fica olhando para trás e pensando no barro que se estragou. Se o barro se estragou, se o vaso se estragou, a gente tem que olhar para as mãos do oleiro, amém? Porque nas mãos do oleiro é que tem a solução. Não é no barro, o barro realmente não presta, o barro realmente pode se estragar. Mas quando você olha para as mãos do oleiro, você sabe que existe ali um poder, uma capacidade, uma inteligência, uma criatividade para fazer um vaso novo e um vaso até melhor do que era antes. Porque o texto diz que ele fez um outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Ou seja, confie na vontade de Deus, confie no amor de Deus. Busque a Deus, porque nele você vai encontrar o caminho que você precisa para você ser restaurado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7,10, que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza do mundo é que traz destruição e morte. Mas a tristeza, segundo Deus, o arrependimento sincero, ele produz renovação, ele produz vida, ele produz algo novo. Jesus é o nosso advogado, não é o nosso acusador. A Bíblia diz claramente: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, se o vaso se desfez, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então nós precisamos olhar para a vida e pensar assim: a Bíblia diz, aquele que está em pé, olha para que não caia. Mas aquele que caiu, olhe para Jesus, porque é o único que pode restaurar as nossas vidas. Então, é importante que você veja uma coisa. Eu disse que aquele cântico tem um pequeno erro, né? Como é que era mesmo? Vou esquecer. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Esse é o único ponto errado nesse cântico. A música dizia assim, tu és oleiro, tal. E aí num certo momento diz assim, quebra a minha vida e faz-a de novo. Não é Deus quem quebra. O vaso se desfez. O vaso quebrou. Deus, o oleiro, é o que faz de novo, não é o que quebra. Deus é o que reconstrói, é o que restaura. Se a nossa vida se estragou, se quebrou, é porque nós pecamos, é porque nós deixamos de colocar nossos olhos em Deus, porque nós nos desviamos, é porque o diabo agiu na vida da pessoa e de alguma maneira ela deu espaço. Mas Deus é o restaurador. Ah, sim, sim. O objetivo do autor da música é perfeito. E a música não está errada, ela só não está adequada ao texto. O texto, quando ele fala de quebrar, aqui o texto está falando que o vaso se desfez. A gente só precisa ser quebrado quando o vaso está duro, quando já está seco, né? Mas aqui mostra que o oleiro refez o vaso, ele reconstruiu. Então é importante eu ter uma visão correta de Deus. Deus não é aquele juiz bravo que está lá irado com você, querendo destruir a sua vida por causa dos seus pecados. Deus abomina o pecado, mas Deus ama a sua vida. O que Ele quer fazer é te livrar do pecado, te livrar dos erros que podem te afastar da vontade dEle. Mas quando você busca Deus, quando você crê na vontade de Deus na sua vida, quando você no momento mais duro, mais difícil da sua vida, quando tudo deu errado, e mesmo quando você fez as coisas erradas, você sabe que tem culpa, você olha para Deus e vai encontrar graça para que haja restauração na sua vida, amém? Terceira lição que nós encontramos aqui no texto, nessa figura, é que o vaso é de barro. O que significa isso? O vaso é de barro. Quantos aqui receberam uma florzinha nesses dias aí? Um vasinho de barro? Quanto vale um vaso de barro? Quanto você pagaria em um vaso de barro? Ah, é? Mesmo os vasos de barro tem os melhorzinhos? Tem os tops também?
Mas um vaso de barro não deve valer muita coisa. Aí eu pergunto para você assim, se eu pegar esse vaso de barro, vamos dizer um vaso de barro fajuto mesmo, aí R$10. Se ele estiver cheio de ouro, vale um pouquinho mais? Melhorou? Sabe o que isso significa? O valor do vaso não é pelo que ele é pelo que ele contém. A sua vida, você pode olhar para a sua vida e pensar sobre ela do jeito errado. Como eu falei, esse texto ajuda a gente a tirar pensamentos errados. Qual o pensamento errado? Minha vida não vale nada. Eu sou só um vaso de barro. Eu sou uma porcaria. Nem para ninguém, nem para o mundo eu sou importante. Nem para Deus. Como é que eu posso ser importante para Deus se eu tenho tantos erros, tantas falhas, se eu sou um vaso de barro? O que valoriza a nossa vida é o que está nela. E a partir do momento que você entrega o seu coração a Jesus, o Espírito Santo habita em você. Você precisa olhar para a sua vida como um vaso de barro que contém um grande tesouro. Você é valioso para Deus, sua vida é importante nesse mundo. Você é importante para alcançar outras vidas. Você pode abençoar muitas outras vidas. Você pode levar esse tesouro que existe no seu coração para outras pessoas. Por quê? Porque você é um vaso melhor do que os outros? Você é um desses vasos mais chiques? Não, você é só um vaso de barro. Mas o tesouro que existe na sua vida é que vai fazer toda a diferença. Há um texto no Novo Testamento que diz isso e que ajuda a gente a entender melhor. 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Eu posso ser só um vaso de barro, mas a presença de Jesus na minha vida vai fazer toda a diferença, amém? Eu posso olhar para mim e perceber que eu tenho fraquezas, mas eu posso saber que o poder de Deus habita em mim. E Paulo diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque é onde eu permito que o poder de Deus se manifeste na minha vida. Então você está passando por algum momento de fraqueza? Olhe para o poder que há em Deus e que foi derramado sobre a sua vida. Está vendo limitações na sua vida? Em vez de olhar para o poder do barro, que realmente é muito pequeno, em vez de olhar para o valor do barro, que é tão pequeno, em vez de olhar para algo tão passageiro como o barro, olhe para aquilo que está presente na sua vida. Olhe para o poder de Deus em você. Olhe para a graça de Jesus derramada na sua vida. Olhe para o fato de que o Espírito Santo habita em você e é Ele quem traz o poder, a unção, os dons espirituais, a capacidade de você vencer as dificuldades, ir além, superar qualquer limitação natural do barro, porque o barro tem limites, amém? Mas o poder de Deus não tem. E Paulo está dizendo que para que Deus seja exaltado, então o poder de Deus habita nesses vasos de barro. Significa que se eu faço alguma coisa maravilhosa, a grandeza é do poder de Deus que está na minha vida, não é minha. Mas quando eu passo por lutas, eu não preciso olhar para a fragilidade do barro, eu posso olhar para o poder de Deus e saber que um vaso de barro cheio de um grande tesouro é valioso. E a sua vida é valiosa, porque apesar de você ser um vaso de barro, apesar de você já ter pecado muitas vezes, apesar de você não ter buscado a Deus como deveria, apesar dos tropeços ou dos altos e baixos, você continua sendo alguém que foi amado por Deus, recebeu sobre a sua vida o sangue de Jesus, o poder de Jesus, amém? Então você é um vaso de barro, mas um vaso que tem um grande tesouro. Valorize a sua vida. Eu comecei falando que a tua vida tem valor, e tem mesmo. Você não está nesse mundo por acaso, você não está nesse mundo para sofrer, você não está nesse mundo para ter uma existência vazia, você está nesse mundo para, como vaso de barro, cheio do poder de Deus, manifestar o poder e a glória de Deus na tua vida, amém? Quarto ponto nos mostra que o oleiro sabe o que faz com o barro. Veja que o oleiro, essa figura aqui nos livra do erro de não confiarmos na vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida é quando nós não confiamos no oleiro, quando nós achamos que ele não sabe o que fazer com o barro. O oleiro é especialista em trabalhar com o barro. O que ele mais sabe fazer é moldar, modelar, pegar aquilo que se estragou e refazer, criar algo novo. Muitas vezes está criando uma história, criando um caminho, e diante da dificuldade, o vaso se estraga, e o oleiro vai lá, e com aquele mesmo barro, faz um vaso ainda mais bonito.
ainda melhor. Significa que ainda que nós passemos por lutas, por tribulações, ainda que pelas nossas inconstâncias tenhamos altos e baixos, e tenhamos permitido que algo se estrague na nossa vida, se eu buscar a Deus, se eu colocar a minha confiança em Deus, eu posso saber que Ele sabe o que fazer com isso. Alguma vez você esteve numa situação assim de impasse? Está tudo nublado e você diz assim, não sei o que fazer com a minha vida? Não sei como consertar esse problema no qual eu me meti? Não sei para onde eu vou? Deus sabe. Não sabe como sair do problema? Entrega a sua vida nas mãos de Deus, as mãos desse oleiro que sabe moldar, sabe fazer algo novo, sabe criar, tem poder para refazer. As mãos de Deus não são aquela mão que vai pesar. A mão de Deus pesa sobre aquele que é rebelde contra Deus, sobre aquele que se levanta contra os propósitos de Deus. A Bíblia fala que a mão de Deus pode pesar. Mas quando eu sou servo de Deus, quando eu sou filho de Deus, quando a graça de Deus está sobre a minha vida, quando há um coração arrependido, é esse o foco da palavra Jeremias. Se houver arrependimento, a atitude de Deus vai mudar. Então a mão de Deus é a mão do oleiro. É a mão que reconstrói, é a mão que restaura. Ele é especialista em fazer isso. O texto diz lá no versículo 3, que ele executa a sua vontade. Ele fez outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deus pode restaurar a sua vida e fazer aquilo que está no coração dele, amém? A Bíblia diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quantos creem nisso? É boa, é perfeita, é agradável, significa que eu posso deixar Ele cuidar? Se em vez de confiar na vontade de Deus, eu disse assim, essa área aqui deixa que eu me viro. Você sabe o que muita gente faz? A gente separa a vida em áreas, e a gente diz assim, Jesus, essa aqui o Senhor manda, tá? Bom, eu preciso de perdão? Tá bom, eu aceito, o Senhor me perdoa. Eu preciso decidir com quem eu vou me casar. Não, peraí, agora já é demais, aí sou eu. Eu vou deixar Deus dar palpite nisso? Vai que Ele escolhe alguém que eu não quero. Não, aqui é minha área. Como eu vou gastar meu dinheiro? Bom, peraí, eu dou meu dízimo, essa é a parte de Deus. Agora, como eu vou gastar meu dinheiro, eu que decido. Você não confia na vontade de Deus, não? Você confia mesmo? O oleiro sabe o que fazer, amém? Ele tem uma vontade boa, agradável. Em vez de gastar a sua vida tentando descobrir uma maneira criativa, uma maneira interessante de construir a sua vida, gaste sua vida buscando a Deus. Deus vai te dizer o que é que você pode ser. Deus vai te dizer para onde você tem que caminhar. Qual é o futuro que Ele tem preparado para você. Para que você serve. Não fique procurando significados para a sua vida, tentando encontrar no mundo, nas realizações pessoais, algo que vai dar sentido à sua vida. É Jesus quem dá significado à tua vida. E quando você está realmente confiado, pode aplaudir ao Senhor. Quando você confia plenamente na vontade de Deus, descansa nele, você vai ver que tudo vai entrando nos eixos. Aquele quebra-cabeças que parecia uma coisa de louco, não tinha sentido, começa a fazer sentido e as coisas vão se encaminhando e você vai vendo que o tempo todo Deus estava acima de todas as coisas, estava acima dos problemas, estava acima das suas fraquezas, estava conduzindo as coisas e Ele sabe aonde você vai chegar. Só nas mãos dEle você realiza plenamente o seu potencial. Tem gente que tenta se realizar no mundo para depois dizer assim, agora eu entrego minha vida ao Senhor. Entregue a sua vida a Deus, é Ele quem vai te ajudar a realizar plenamente o seu potencial. É só com a força, com o poder, com a graça de Deus é que você vai fazer isso. Agora, quando a gente está discutindo com Deus, alguém que já brigou com Deus? Alguém já ficou emburrado com Deus? Dizendo assim, Deus, não era aqui que eu pensei que eu fosse chegar. Eu fiz um trato com o Senhor, eu caminhei por um caminho, eu achei que ia dar num lugar e estou chegando em outro. O que é isso aqui? Onde estava Deus quando isso aconteceu? Né? Quem é que já perguntou? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Quem já perguntou isso?
Alguém aqui já se sentiu alguma vez desanimado de buscar Deus, pensando assim, não está dando certo, não está valendo a pena? Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Olha o que a Bíblia diz. Isaías 45, versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Ou dirá a tua obra, não tens mãos? Isaías está dizendo assim, ai daquele, o caco querendo discutir com o oleiro, dizer para ele como é que ele tem que fazer as coisas. Então quando a gente está nessa postura de discutir com Deus, de achar que ele está errado, que ele não sabe, que não é assim que tem que fazer o vaso, a gente está na função errada. O oleiro sabe o que fazer com o barro. O oleiro tem criatividade, poder, ele sabe como realizar a sua obra. Ele é especialista em moldar o barro. Deixe Deus moldar a sua vida. Confie na vontade de Deus. Ela é mesmo boa, perfeita e agradável, mesmo quando as circunstâncias no mundo aqui não parecem. A Bíblia não diz que o mundo é fácil e que tudo vai ser sempre gostoso. Não, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E em todo momento vale a pena confiar na mão de Deus. Eu estou em boas mãos. Ele tem boa vontade para comigo. Isso é uma coisa que a gente precisa crer sempre. Você pode crer nisso? Deus tem boa vontade para com você. O que quer dizer isso? Ele não está olhando do céu, preparando uma cilada para você na próxima esquina. Ele não está procurando um jeito de te quebrar. Quebrar a gente se quebra sozinho. O vaso se estragou na mão do oleiro. Deus não precisa ficar quebrando a gente já se quebra sozinho. Ele está olhando para você e buscando encontrar no seu coração, aquele coração reto, do arrependimento, da sinceridade, de confiança na vontade dEle, de fé, para que Ele possa exercer plenamente o seu poder na sua vida, restaurando, criando algo novo, criando um vaso que vai ser lindo, que vai ser proveitoso, que vai ser útil, criando algo novo para você. Deus está ocupado em nos abençoar, em nos restaurar. Ele vai fazer isso sempre? Não, o texto diz claramente. Se Deus determina algo bom sobre uma pessoa e ela negligencia tudo e ela vai por outro caminho, vai sofrer. Mas Ele está dizendo assim, se quiser, se me buscar, se confiar nas minhas mãos, o que eu quero fazer é abençoar, é restaurar, é construir algo novo, é construir uma história linda, uma história que vai ter valor, uma história que vai ser um vaso de honra, não um vaso de vergonha, amém?